Você acha que é uma má fé do movimento feminista ou da esquerda que te tirou dali do debate? Ou você acha que é uma incapacidade por uma espécie de lavagem cerebral que a galera sofreu e não conseguem conviver com o contraditório? Então eu tento trazer essa perspectiva de que é possível a gente reconhecer os pressupostos biológicos, reconhecer certas dificuldades e questões típicas de homens e de mulheres para tentar resolver essas questões de modo mais eficaz ou pelo menos eficiente. Só para entender no contexto de nicho, assim, a galera, digamos que as feministas clássicas, não sei se é esse o termo, mas classicamente conhecidas. Ok. As mainstream, digamos. Elas gostam de você? Bah... As bem conhecidas, não. Assim, eu posso dizer que elas não me atacam diretamente, mas elas fingem que eu não existo. Entendi. Isso que eu tenho percebido mais ao longo do tempo. A esquerda, ela basicamente me ostracizou. Ela me colocou de lado, ela não quis exatamente conversar muito comigo. E aí eu fiquei de lado. Geralmente tem mulheres que vêm falar comigo, feministas, mas elas não são conhecidas. São gurias ou militantes, ou simplesmente consumidoras do meu conteúdo. Mas elas não são conhecidas. E você foi, originalmente, a sua gestação foi no berço da esquerda. Foi? E aí você foi levado ao ostracismo. Sim. Ficou à deriva. Inclusive foi no podcast. Sim. E aí a parte da direita te abraçou. Sim. Né? Eu acho muito irônico, porque assim, eu comecei a me interessar por feminismo há muitos anos, quando ninguém tava falando sobre isso. Não era no hype? Não era hype, porque assim, eu tenho 32 anos de idade, né? E aí, eu sempre tive um temperamento muito competitivo, mais rivalista. Então, eu queria ser independente, eu queria ser protagonista da minha própria vida, emancipada. Nunca quis, sei lá, ser dependente de um homem. Nunca. Isso sempre foi uma questão minha, anterior ao feminismo. Então, eu digo que eu sempre fui uma feminista por uma questão de temperamento mesmo. Você não aprendeu isso? Não, ninguém me ensinou, muito pelo contrário. Eu fui criada em um ambiente evangélico, entendeu? Minha mãe, ela sempre foi muito rígida no meu modo de criação. E aí, quando eu tava com uns 15 anos, que eu descobri o que era o feminismo. Tava lá, navegando na internet, eu vi um hiperlink no Wikipedia, feminismo. Quando eu cliquei naquilo, eu pensei, caralho, eu não tava louca, então. Foi, assim, um momento de epifania, sabe? Do tipo, cara, quanto de teoria, de livro já foi escrito, desenvolvido a respeito disso, sabe? E aí eu comecei a estudar um pouco mais a partir do marxismo. Aí tinha algumas feministas, algumas gurias que discutiam isso no Facebook. Nessa época, assim, era bem de nicho mesmo, ninguém discutia. E nesse período, eu discutia bastante, assim, eu passava horas na internet, assim, horas discutindo com masculinistas que nessa época também eles eram muito de nicho. Eles até eram bem mais agressivos e disseminavam alguns comportamentos mais violentos, assim, era bem estranho. Eu sou da época que existia o Silvio Coires, o Búfalo, os Guerreiros da Real, e nessa época eles atacavam uma feminista marxista que é bem conhecida até hoje, que é a Lona Aranovich. Eles ameaçavam, mandavam mensagens, mandavam correspondência, diziam que iam entrar na casa dela, cortar a cabeça dela fora. Eram coisas absurdas, assim. Debate bem tranquilo. Então, eram coisas absurdas, eram ameaças pesadas. Um deles, inclusive, foi preso por pedofilia. Meu Deus. Era uma coisa bem pesada mesmo. E aí, nesse período que eu comecei a me desenvolver. Só que houve um momento que eu conheci uma pessoa que foi muito importante pra mim na época, pra minha formação intelectual, que me trouxe uma perspectiva muito mais racionalista e academicista. Hoje em dia eu não me identifico mais com essa pessoa politicamente, que foi o Eli Vieira. Hoje em dia a gente tem mais divergências do que convergências, mas ele foi muito importante pra mim, porque nesse período eu conheci muitas pessoas que eram intelectualmente muito mais maduras do que eu. Eu era muito verde, eu era novinha, eu não tinha formação científica, filosófica, nem nada. Mas eram horas e horas debatendo com pessoas inteligentes e muito mais bem preparadas. Aquilo ali, assim, foi uma base fundamental pra mim. E a partir de então, eu abri os meus horizontes, comecei a me tornar muito mais receptiva à divergência, muito mais resistente à ofensa, sabe? Então, é muito difícil alguém me ofender com uma opinião, sabe? É ficar ultrajada, parar de conversar com uma pessoa por causa disso. E é ali que eu me tornei faca na bota mesmo, assim. Eu tava disposta a ouvir todo tipo de argumento, independentemente do quão desconfortável aquilo fosse. Mas nessa época você ainda se identificava no campo da esquerda? Sim. E aí, foi essa postura que te levou ao ostracismo? Então, foi
principalmente por causa dos meus vídeos criticando o movimento feminista e os ativismos típicos de esquerda. Porque eles se tornaram, ao longo do tempo, muito beligerantes, estridentes, anticientíficos. E desde criança eu sempre tive esse interesse, sabe? Filosófico, científico, mais racional. Inclusive, apanhei muito em casa por causa disso. Eu sempre fui muito de debate, sabe? E eu aprendi muito com a honestidade intelectual do meu pai, inclusive. Ele foi muito relevante pra mim nesse sentido também. E à medida que eu fui crescendo, eu fui me afastando cada vez mais à esquerda. Não eu exatamente, mas eles foram me empurrando. E eu acho muito interessante como isso aconteceu. Porque como eles meio que monopolizaram a virtude, né? A benfeitoria, digamos assim, os bons valores, eles começaram a se tornar também muito puristas. Então, se tu não conseguia comprar o pacote completo, logo, né, tu era uma pessoa merecedora de ostracismo. Você não é uma boa pessoa. E a esquerda, aliás, a direita se tornou mais vanguardista, então eles estavam mais famintos de pessoas, mais pessoas dispostas a apoiá-los, né? Então, foi por causa disso que eu fui mais abraçada. Mas eu acho muito interessante uma coisa. A esquerda me ostracizou por certas divergências que, na minha percepção, não são tão primordiais ou delicadas ou radicais assim. E a direita conseguiu me abraçar, apesar de outras questões que são muito mais caras para eles. Por exemplo, o aborto. Cara, tem uma quantidade absurda de pessoas de centro-direita, de direita no meu canal, ou anti-aborto, que estão lá no meu canal consumindo o meu trabalho. E tem pessoas que simplesmente têm um nojo abismal de mim, que acham que eu sou uma pessoa asquerosa, horrível, maldita, mal intencionada, simplesmente porque eu penso que o Brasil não tem o pior tipo de patriarcado do mundo. Sabe? Que o Brasil não é o maior assassino de travestis do mundo, sabe? São questões pequenas, são detalhes que já é o suficiente para eles me colocarem de lado. Que interessante. E aí... Nesse universo, você começou a criticar alguns movimentos feministas. Você consegue dar um exemplo de uma divergência que você tem com esse feminismo mainstream que a gente vê na internet? Basicamente que as mulheres sempre têm razão. Então, existe um conflito sendo gerado. E aí, durante o debate, a mulher diz que a subjetividade dela a coloca numa situação favorável para que ela tenha razão. A minha experiência, a minha subjetividade, porque eu sou mulher, logo eu tenho razão. Violência doméstica também, sabe? Então, se a mulher ela está numa relação de violência doméstica, logo ela é apenas e a única e exclusiva vítima. Isso não é verdade. Dificilmente existe uma relação de conflito, de uma relação violenta no ambiente doméstico que existe só uma pessoa que, de fato, é abusiva, né? Geralmente é uma relação mútua de duas pessoas que estão muito envolvidas em um relacionamento insalubre, de péssima qualidade, enfim, com motivações equivocadas, enfim. E aí, se eu tento trazer essa perspectiva, meu Deus do céu, aí pode esquecer, sabe? Em que eu, por exemplo, tento trazer essa visão de que as mulheres... elas devem ser tratadas como maiores intelectuais. Que elas são seres humanos adultos, logo responsáveis por si e pelo próprio destino. Inclusive, é isso que me traz como uma feminista mais clássica liberal, sabe? Que é essa busca pela emancipação, reconhecimento de um indivíduo que é responsável por si mesmo. E, portanto, deve ser responsável pelo seu futuro. Eu acredito muito nisso, sabe? Que o ser humano ele deve ser soberano de si mesmo. E se você identifica, e aliás, reconhece que a mulher ela é uma pessoa adulta, ela tem responsabilidade pelos seus crimes, ela tem responsabilidade pelas suas escolhas, sobre quem ela se relaciona, sobre a forma que ela vive a própria vida, o seu estilo de vida, a profissão que ela resolveu escolher. Então, é uma perspectiva até bem contrária a esse ativismo que, inclusive, o Jonathan Haidt trata como depressor, de atribuir todos os seus problemas a fatores externos. Porque, basicamente, torna as pessoas em uma situação imanente, dependente, frustrada, amarga, como se nada dependesse delas. Pelo que eu tô entendendo, então, existe um movimento feminista que majoritariamente atribui a cultura e a história da cultura, o fato da mulher ser oprimida, e impede ou asfixia ela de uma emancipação, de uma liberdade, né? E que você traz o movimento liberal. Enquanto você fala, ei, peraí, não é bem assim. Existe a cultura, mas ele é apenas um dos pilares que está sustentando isso, mas tem uma série de outros fatores que a gente tem que investigar. Só que aí quando você traz essa vírgula,
você é jogado pro ostracismo. Exatamente. Mas você acha que essa prisão, esse ostracismo que você sofreu, ele é... Uma pergunta realmente eu não sei se tem resposta e eu quero saber a sua opinião. Você acha que é uma má fé do movimento feminista ou da esquerda que te tirou dali do debate? Ou você acha que é uma incapacidade por uma espécie de lavagem cerebral que a galera sofreu e não conseguem conviver com o contraditório? Bah, eu adorei essa pergunta porque assim, ó, vou começar pela última, né? A última alternativa. Eu penso que os seres humanos, né? Aliás, eu não penso, eles são de fato gregários, certo? Nós somos intrinsecamente sociais. E parte do nosso termômetro depende da forma como as pessoas à nossa volta estão agindo. Então, nós dependemos, né, do crivo social para entender se isso aqui é ou não é razoável. Né? Querendo ou não, nós somos a nossa ponte para a realidade, para a vida prática. E quando as pessoas elas estão muito isoladas dentro de um movimento, elas acabam uniformizando o próprio comportamento a partir daquilo que elas veem como comum, aquilo que é razoável. Então, supostamente, bater em fascista é aceitável, bater em fulano de tal que pensa de determinada forma é aceitável. Chega um momento que realmente aquilo se torna o seu ambiente comum, vira um status quo. Então, existe esse fator de ser contaminado por uma visão homogênea do seu grupo. Vira um eco de pessoas que estão ali naquela masturbação mental e se dando tapinha nas costas, entendeu? Não, tá tudo certo. Não, é isso mesmo. Não, a gente tem que fazer assim, a gente tem que fazer assado. Além de que também tem o fato de que nós somos tribais. Então, existe esse comportamento de fortalecimento intragrupal que acaba também gerando muita repulsa com aquilo que vem de fora. E aquilo que vem de fora irá nos contaminar, aquilo é perigoso, aquilo é suspeito, e pode ser que aquelas pessoas tenham más intenções. Então, eu consigo compreender e não necessariamente demonizar como isso acontece. Tem a má fé? Tem, com certeza. Mas também tem esse fator tribal, tem esse fator de uniformidade de pensamento, porque as pessoas se habituam a isso. E também tem o medo, sabe? O fator de que pode ser que aquela pessoa ela seja perigosa mesmo e estrague alguma coisa que eu acredito que é muito valiosa, sabe? Talvez a galera de má fé controle os tribais, né? Sim. Pode ser. Sim, eu penso que sim. Porque realmente existem pessoas que estão ali porque querem voto, estão ali porque querem visualização. Porque assim, tem pessoas, inclusive uma delas que eu conheço, que me disse um dia, eu não teria coragem de criticar minha audiência. Eu jamais me submeteria a isso. Eu não aceitaria me sujeitar a ser refém de uma multidão de pessoas. Inclusive, quando eu voltei pro meu canal, ele tava em ato, sei lá, por uns bons anos, eu tava com uns 4 mil inscritos, na verdade, um pouco menos. Toda vez que eu postava um vídeo novo, eu perdia e ganhava, eu não conseguia passar dos 4 mil, sabe? Porque eu me recusei. Então, é um crescimento que ele é consistente, mas ele é muito demorado. E algumas pessoas, elas querem crescer vertiginosamente em uma velocidade descomunal, sabe? Querem crescer da noite pro dia. Só que, né, o preço é vender sua alma pro diabo. Tu vai ter que vender suas opiniões pra isso. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender.